Dá para ouvir aí no fundo desses microfones? Dá para ouvir, né? Então, para quem não me conhece, eu sou Tatiane. E tem alguém vindo hoje pela primeira vez na casa? Legal. Bem-vindos. Né? Hoje a casa faz um trabalho de conscientização, que é um conjunto com um trabalho de cura. E o objetivo dessas palestras é realmente assim, trazer para a nossa consciência a importância dos nossos pensamentos em tudo que acontece na nossa vida. Então, assim, todas as doenças nós atraímos por conta das nossas atitudes e pensamentos. Hoje o tema é coluna vertebral e articulações. Alguém estava aqui a semana passada na palestra da Nairim? Interessante, né? E na do Campaner, que iniciou o ciclo de palestras de conscientização. Então, ele abordava que, na primeira palestra do ciclo, que nós somos responsáveis, né, pelas nossas doenças e também pela cura. Toda cura é uma autocura. Então, a gente vem na casa procurar um trabalho de cura, mas esse trabalho é conjunto. Não são os médiuns que fazem a cura, não é só a espiritualidade, é um trabalho em conjunto. Somos nós, doentes, a espiritualidade e o médium. Então, nós somos corresponsáveis, né, como Jesus falava, nós somos co-criadores da nossa vida. Então, nós temos a capacidade de transformar as nossas situações, as nossas doenças hoje. Qualquer dúvida, gente, assim, não tem muitos nomes técnicos, é uma palestra assim, bem tranquila. Qualquer dúvida, o Sr. Nelson responde. A Fátima, a Luzinete, que também são do grupo, estão aqui dando apoio. E o grupo musical fugiu, deixaram sozinho, né? Eu cantei de todo mundo saiu agora. Legal. Então, rapidinho, falando sobre a coluna vertebral, a nossa coluna é a estrutura do nosso corpo. Ela é composta pelos ossos, e os ossos formam a estrutura do nosso corpo físico. E ela é dividida em segmentos, né? O segmento cervical, essa parte do pescoço, a coluna torácica, que é composta por 12 vértebras, é a maior, que é essa dorsal, né? Ou torácica, a lombar, que é normalmente, né? Todo mundo sente alguma dor na lombar. Segundo as pesquisas, né, dos órgãos aí de saúde, pelo menos 80% da população mundial teve um episódio de dor na coluna, uma vez na vida pelo menos. Aí tem gente que já tem mais, né, sofre com algumas enfermidades que são próprias da coluna. E a coluna pélvica, as vértebras da pelve, né, que é essa parte de baixo, que são 9 vértebras, então tem a sacral e o cóccix, que elas são muito perto uma da outra e formam praticamente uma peça só. Se eu estiver errando, Lu, você me corrige, tá? Total de 33 vértebras. Aqui a gente vai falar rapidinho sobre algumas doenças que acometem a coluna, né? Então, lombalgia, que é aquela dor aqui embaixo, próximo da cintura. Hérnia de disco, são os discos intervertebrais, são como se fossem amortecedores para minimizar o impacto, né, do peso da estrutura do nosso corpo. Então, esses disquinhos, eles estão entre cada uma das vértebras. Artrose, escoliose, cifose e lordose. Então, a cifose é a curvatura para fora. E a lordose para dentro. É isso aí. Então, assim, tudo que é ose e it está nos ossos. Então, assim, são nomes, né, que a medicina nomeia para facilitar tratamento, diagnóstico, enfim. A gente já ouviu esses nomes alguma vez na vida. E as doenças das articulações, né, as ites. Osteoartrite, artrite reumatoide, fibromialgia e gota. São algumas, tá? A gente não colocou todas. As doenças nos ossos são doenças estruturais. Então, a gente vai abordar um pouquinho da parte física e um pouquinho da parte metafísica, que é o porquê que nós somatizamos essas coisas, essas ites, essas oses para o nosso corpo.
Tá? Lembrando que nós somos responsáveis por tudo que acontece com a gente, com o nosso corpo. Assim como somos responsáveis pela cura dele também. Aqui tem o gráfico de uma estrutura completa, né? Desde a primeira vértebra até a última. De frente, lateral. Então ela tem essas curvaturas que é justamente para minimizar o impacto. Cada curvatura, imagina se a estrutura fosse reta, um prédio reto. Então se vem um peso e a cabeça, né, uma curiosidade interessante, a cabeça de um adulto ela pesa em média 6 quilos. Então é muito peso, né, na estrutura. Parece que não, mas carrega 6 quilos o tempo todo é cansativo, né? As mamães que têm filhinhos aí sabem como pesa, né? E aí essas curvaturas ajudam a minimizar essa pressão sobre as vértebras. E os disquinhos entre elas, que é onde dá a hérnia de disco, né? Inflama esse disquinho, desgasta e aí complica, aí dá dor. Então, a coluna é importante porque, além de sustentar o esqueleto, dá movimento ao pescoço e ao tronco e protege a medula espinhal, que começa por volta da primeira ou da segunda vértebra da coluna cervical, que é aqui no pescoço, e termina na primeira ou na segunda vértebras lombares. Então, a medula espinhal é como se fosse uma central telefônica. É um monte de nervos, é um sistema nervoso central que passa dentro da coluna. Então, ele sai do cérebro e passa por dentro da coluna inteira. Então, qualquer lesão em qualquer uma das vértebras vai dar dor em algum lugar. Porque ele manda um comando para o cérebro e fala, doeu. Então, ele pinça esse nervo quando tem algum desvio na coluna. Esse nervo é pinçado, então manda um comando de dor. Então, dependendo da localização desse desvio, vai doer. Se é na cervical, torácica, dói braços, dói pescoço. Se é mais para baixo, tem gente que tem até a impressão que dói os rins, por causa de dor na coluna lombar. Então, assim, quem já sentiu sabe que é uma dor ruim, às vezes incapacitante, restringe muitos movimentos, e quando tem até a hérnia de disco, restringe e pega o ciático. Quem já ouviu falar da dor no ciático? Uma dor horrorosa, né? Tem que sedar. A avó que o diga. Então, assim, as dores não são legais. Só que quando a gente sente dor, o que o nosso corpo está querendo falar pra gente? Alguém abusou. Quem abusou? Nós. Nós abusamos em algum momento. Então, assim, nós temos... Depois, mais pra frente, a gente vai falar um pouquinho sobre como evitar essas lesões, como minimizar esses impactos. Quando a dor chegou, tem que tratar, não tem jeito. Mas assim, a gente pode trabalhar para que ela seja eliminada e trabalhando na causa. Diferente da medicina tradicional, que trata os sintomas, o nosso objetivo é conscientizar para que a gente cuide da causa. E as causas de praticamente todas as doenças são emocionais. A medula constitui-se de um tecido mole que transmite informações de todo o organismo ao cérebro e dele ao todo o organismo. Então, é uma central telefônica, é daqui para cima, de cima para baixo, né, conforme a gente explicava. E as funções da coluna vertebral? Ela protege a medula espinhal e os nervos espinhais. Suporta o peso do corpo. Né? Imagina se o nosso corpo não tivesse a coluna vertebral. Como que a gente ia se sustentar na posição ereta, né? Que é a posição do homem, de pé? Ficaria difícil, porque todos os membros e os ossos, as costelas, os órgãos internos, eles saem, ramificam da coluna vertebral. Então, ela realmente é o nosso eixo. Então, quando emocionalmente nós estamos abalados, quem que abala? Quem é a nossa estrutura? É a coluna. Fornece um eixo parcialmente rígido e flexível para o corpo e um pivô para a cabeça. Então, apesar de ser formada por ossos e cartilagem, né, e músculos sustentados por ligamentos e um monte de... É um universo, né, o nosso organismo, o nosso corpo. Então, a gente consegue rotacionar, a gente consegue se mover para frente, para trás. Então, ela permite alguns movimentos, né?
exerce um papel importante na postura e locomoção. A gente senta direito? Não. A gente tem que estar o tempo todo se policiando para manter uma postura correta, porque depois a gente vai sofrer. Né? E para voltar à estrutura anterior, como deveria ser, né? Uma coluna certinha, uma coluna cervical coluna vertebral certinha, a gente tem que fazer RPG, tem que fazer pilates. Né? Então não é tão simples assim. É simples a gente bagunçar. Mas a bagunça também não é da noite para o dia, leva um tempo. E quando a gente se dá conta, a casa está bagunçada e tem que arrumar. Serve de ponto de fixação para as costelas, a cintura pélvica e os músculos do dorso. Então, da coluna vertebral saem todas as outras estruturas que sustentam os nossos membros, órgãos internos, etc. Proporciona flexibilidade para o corpo. Né? Imagina se nós não tivéssemos essa possibilidade de nos flexionar, como que a gente ia se locomover? Ia ficar mais difícil. Né? Aqui os discos intervertebrais, localizados entre as vértebras como se fossem almofadinhas, para absorver também o impacto da coluna. Nós também temos essas estruturas em todas as articulações, joelho, no pé, na mão, para poder minimizar os impactos. Quando a gente adquire uma artrite, uma artrose, o desgaste desses disquinhos começa a lesionar todo o resto da estrutura, os nervos, os ligamentos, músculos e os ossos também. São anéis de fibrocartilagem que envolvem o núcleo gelatinoso, que é esse azulzinho, que possuem capacidade de atrair e reter água. Dessa maneira, os discos são acomodados entre as vértebras durante o movimento. Quando estamos realizando nossas atividades durante o dia, esses discos vão se desidratando, perdem líquido, e quando dormimos, eles novamente são reidratados. Né? Eles são reidratados por quê? Só porque a gente dorme? Não, a gente precisa ingerir água. Porque todas as nossas células funcionam à base de água, é o nosso combustível. E uma curiosidade também, que para quem não tem o hábito de tomar muita água, é que não precisa esperar ter sede. Quando a gente sente sede, é porque os órgãos laringe estão gritando. Nossa temperatura corporal externa é em média 36, 37 graus. Lá dentro é mais quente. Quando a gente sente sede, os órgãos já estão gritando, tá? Com febre interna. Então, tomar sempre água de 100 ml, não precisa ser um copão, porque o estômago também ele absorve de 100 em 100 ml. Não precisa tomar meio litro de água de uma vez. Então, passou perto do bebedouro, toma um pouquinho de água. As células precisam do oxigênio, da água, para poder fazer o serviço delas também. O intestino precisa de água, os pulmões precisam de água, o sistema circulatório, linfático. Então, tudo funciona, é um conjunto de situações que permitem que o nosso organismo funcione corretamente. E a dor na coluna. Né? Quais os fatores que causam dores na coluna? Alguém pode citar um? Dois. Sobrecarga, postura, né? Algum trauma, né? Um acidente. Tudo isso pode causar problemas na coluna. Sentar-se em postura inadequada. Tá todo mundo sentado bonitinho, né? Tem um fiscal olhando. Baixar-se para pegar objetos e levantar-se. Como que baixa para pegar um objeto? É assim? Não. Como que é? Dobra o joelho, né? Articulação. Quando a gente tem problema de articulação nos joelhos, metafisicamente, né? De acordo com a metafísica, que é além da matéria, nós não temos a capacidade de dobrar os joelhos. Que quer dizer? Orgulho. Olha que interessante, como o nosso emocional traz para o nosso corpo atitudes e o corpo acaba falando para a gente que tem alguma coisa errada. Por que eu não consigo flexionar o joelho? Por que eu não dobro o joelho? Né?
Por que eu não me curvo? Porque eu sou orgulhosa. Interessante, né? Como o corpo conversa com a gente. Levantar ou transportar excesso de peso. Então, assim, nós temos um limite. Nós precisamos tomar muito cuidado com pegar peso sem excesso e a forma como se pega. Então, é responsabilidade e consciência corporal. Levar uma vida sedentária. Também hoje a gente sabe que não é legal a gente ficar sem fazer nada da vida. Nós precisamos caminhar, nós precisamos ter uma alimentação balanceada. É fácil? É impossível? Não. Só quando dói que a gente lembra que tem alguma coisa para ser feita, né? Então, assim, é consciência mesmo, gente. Porque no trabalho, quando a gente começou esse projeto, começou a desenvolver as palestras de saúde e cura, a espiritualidade falava assim: cuidem do seu corpo, cuidem do seu veículo físico, enquanto vocês têm domínio sobre ele. Nós temos esse potencial. Então vamos cuidar antes que a doença venha. Para que a gente previna, para que a gente cuide bem, porque é o nosso instrumento de evolução. A gente precisa do corpo físico nessa encarnação, para que a gente aprenda, para que a gente passe as situações que a gente precisa passar. Não é por acaso. Então é um cuidado que depende só de nós. Né? Levar uma vida sedentária, eu já falei. Praticar certas atividades físicas em excesso, de maneira incorreta. Então a gente ouve dizer, né? Eu confesso que eu detesto academia. Mas a gente ouve falar que tem gente que quer ficar, né, muito musculoso e acaba sobrecarregando todo um sistema ósseo, sistema muscular. Né? Então tem que tomar cuidado com os excessos de todas as ordens. Dormir de bruços, que é da hora. Mas é horrível para a coluna. Então, por quê? Porque a nossa, principalmente a parte da lombar, ela tem uma lordose, né, Lu? Ela tem a curvatura para dentro. Então, quando a gente... Samira deve estar não. Então, e quando a gente dorme de bruço, não tem o apoio para essa curvatura. Aí o abdômen está lá embaixo e o peso da coluna e do corpo acaba funcionando. No caso específico das mulheres, usar salto. Também, assim, com muita frequência, salto muito alto, o dia todo, também é bem prejudicial. E os sintomas dessas dores articulares, né? Desses problemas, né, ósseos, são dor local. Primeira coisa, tem alguma coisa errada, dói. Né? O nosso corpo falando pra gente, ó, você está cometendo algum excesso aí, ele sinaliza. Nossa estrutura é perfeita. Né? Dor no braço. Às vezes o problema é na coluna e a gente tende a irradiar para o braço. Aí acha que está infartando. Por isso que é bom conhecer. Né? E aí qualquer dorzinha a gente vai lá e se entope de analgésico. Tem que tomar cuidado, gente. Não é que a gente vai dispensar a medicina, vai dispensar os tratamentos. Não, uma vez que a doença se instalou, tem que tratar. Tem que minimizar os sintomas. Mas não deixar de procurar as causas e trabalhar isso também internamente. Dor na perna, né? No caso do ciático, das dores dos joelhos, etc. Formigamento nos pés ou nas mãos. Quando uma vértebra está pinçando, né, que a gente chama de pinçou, a vértebra deslocou, está pinçando como chama o disquinho intervertebral, ela falou para não perguntar nada para ela. E aí começa a formigar. Por quê? Falta circulação ali. Não tem circulação sanguínea, não tem oxigênio. Onde não tem oxigênio, a célula reclama. Aí vem a dor, vem a inflamação, vem o formigamento. Então, assim, é muito complexo. É uma engrenagem no nosso organismo. Quando alguma coisa não está bem, todo mundo vai sofrer. A dormência nos braços e nas pernas. A diminuição da força e atrofia de musculatura. Então, não é tão simples quanto parece ser. Né? É uma estrutura muito importante e se a gente não tomar cuidado, a gente acaba
descuidando de postura, dormindo de qualquer jeito, né? Se movimentando, pegando excesso de peso. Então, é responsabilidade, né? E o nosso estado emocional pode afetar a coluna? Sim, pode. Pode afetar não só a coluna, como todo o nosso corpo. Nós somos responsáveis por aquilo que a gente traz para a nossa vida, em tudo. O estado emocional, ele traz doenças e traz obsessão também. É o mesmo mecanismo, né? Nós funcionamos por ressonância, a gente vibra. Se a gente está vibrando melancolia, tristeza, reclamação, a gente só atrai problemas, né? Aí as dores aumentam. A principal causa dos nossos problemas estão dentro de nós mesmos. Nossos pensamentos e crenças, que chamamos de causas emocionais. A coluna vertebral é o suporte do corpo, o pilar da estrutura óssea e muscular, responsável pelos movimentos dos braços, pernas e órgãos. Então, fazendo analogia, se a coluna é a estrutura do nosso corpo físico, emocionalmente ela é a estrutura do nosso emocional. Então, se o nosso emocional não está bem, às vezes você não tem nenhuma daquelas patologias na coluna e sente dor, sobrecarga emocional, principalmente na região dos ombros, do pescoço. A gente não consegue nem virar para o lado. Quando estamos com o emocional sofrendo alterações, são refletidas em nossa postura. Como que a gente observa uma pessoa depressiva? Só de olhar, sem conversar, a gente não consegue identificar? Sim. Muitas vezes. Por quê? Olhar também. Né? A pessoa fica assim, ó, enrola os ombros para frente, cabeça baixa. Uma pessoa que está assim, ela está feliz? Não. Está satisfeita com a vida? Não. Né? Então a gente consegue, através da linguagem do corpo, que também é um segmento de estudo aí da terapia, visualizar os problemas emocionais que a pessoa talvez esteja carregando. Então, portanto, sim, nosso emocional pode afetar nossa coluna, pode e afeta nossa coluna, nossa cabeça, nossos órgãos internos. Desvio da coluna significa que a pessoa tem medo de tomar decisões importantes porque teme perder ou magoar alguém. Olha que interessante. Desviou a estrutura. Medo. Olha o que o medo faz. É interessante, né? O ressentimento e principalmente a falta de amor próprio são os grandes causadores de enfermidades e de todos os problemas em nossa vida. Então, o que Jesus falava pra gente? Deixou lá escrito no Evangelho? A gente precisa perdoar. A gente precisa liberar as mágoas, porque isso vai fazer quem ficar doente? O nosso alvo? Com quem a gente está magoado? Não, nós vamos ficando doentes, nós vamos nos ressentindo. Por exemplo, um sentimento de raiva, ele acidifica todo o nosso organismo. E um ambiente ácido é um prato cheio para bactéria. Aí dá inflamação, infecção. E aí, dependendo de onde isso se instala, a gente consegue ver o que está emocionalmente por trás desse sintoma. Tatiana, eu acho que de todos os nossos órgãos, eu acho que o estômago é a nossa válvula de escape. Então, depende da situação. Tem pessoas que o fígado é mais frágil, tem pessoas que... É assim, o fígado é o principal órgão, digamos assim. Ele é o grande filtro, né? E aí, se ele não está bem, é um complexo, é uma organização muito perfeita. Se um não está bem, os outros sofrem consequências. Né? É uma máquina perfeita. Nosso corpo reflete nossos pensamentos, crenças e sentimentos. Por trás de uma doença, existe sempre um pensamento negativo. Então, quando a pessoa é otimista, dificilmente ela fica gripada.
dificilmente ela fica resfriada. Uma pessoa alegre, ela está sempre, né, ela irradia, ela transcende aquilo tudo. Então, a gente comentava ontem, né, o Divaldo está com quantos anos, Ana Rosa? 83 anos, Divaldo Pereira Franco, né, um grande vulto do espiritismo no Brasil. Ele tem 83 anos, super saudável, dorme 2 horas por noite, super bem, igualzinho a gente. Aí ó o hard, né? Ó os céus, ó os ar. Então a gente tem que sair da posição de vítima, sair dessa situação que traz doenças pra gente, que traz obsessão. A gente precisa ter mais alegria de viver, porque o nosso corpo físico é o nosso patrimônio. Embora a nossa busca seja espiritual, nós precisamos desse corpo físico para que a gente evolua nessa encarnação. Precisamos manter, na medida do possível, que ele fique saudável. E as doenças que a gente já nasce com elas? Quem arrisca falar por quê? Eu acho que é uma coisa que vem e outras... Que também é uma causa emocional. Ficou impregnado no nosso perispírito, né? Que é o que dá forma para o nosso corpo físico. Então, se a causa não está nessa encarnação, nessa existência, ela está em existência passada. Não foi Deus que castigou e mandou essa doença para mim. Não. Fui eu que atraí. Não foi resolvido, né? Mal resolvido. Ela vai chamar o meu. Gisele. Então, se a causa não está nessa existência, está em existência anterior, mas que não diminui a nossa responsabilidade pela doença somatizada no corpo físico de agora. E o que podemos fazer? Toda cura não é uma autocura? Se eu venho aqui na casa com um problema, eu não posso criar uma expectativa que os médiuns e a espiritualidade vão tirar meu problema. Né? Nós somos corresponsáveis, né? E a espiritualidade faz a parte dela, os médiuns doando a energia fazem a parte deles, e nós fazendo o quê? Reforma íntima, né? Que o Júnior falou lá no início, que a gente é um vaso e que esse vaso precisa tirar o que tem dentro de velho e se abrir para o novo. A gente não consegue reformar uma casa sem tirar o que tem dentro dela. Então, se a gente está disposto a se tornar um corpo saudável, a gente precisa abandonar velhos hábitos e velhas crenças. Flexibilidade. É fácil? Bem fácil. Resolvendo os problemas nas articulações. As articulações simbolizam a gratidão no relacionamento humano e facilidade para compreender as mudanças obrigatórias no seu rumo. Então, quando a gente fala assim, aquela pessoa é toda, né, cheia de traquejo, né, tem jogo de cintura. O que é jogo de cintura? A pessoa se flexiona, tem flexibilidade. Dificilmente a pessoa que tem gratidão pelas pessoas, pelas situações, dificilmente ela vai atrofiar as articulações. Dificilmente vai ter problema nas juntas, né, como a gente ouve falar por aí. Então, assim, nós precisamos ser mais flexíveis, não só com os outros, primeiro conosco mesmo, né? Tirar aquela mala pesada da culpa. Não adianta carregar a culpa. Vai doer o quê se a gente carregar uma mala pesada? Vai doer a coluna, a nossa estrutura. Né, vó? A avó não tem dor na coluna, eu que tenho. Quanto mais natural for seu jeito de aceitar a vida, com suas atribulações e mudanças repentinas, mais saudáveis serão suas articulações. Estudando um material, um trauma, por exemplo, a perda de um ente querido, desestrutura totalmente a coluna. A perda de um ente querido que a gente sabe que precisa deixar ir e não deixa. Quanto mais a gente for resistente às mudanças repentinas, mais resistente aos problemas que a gente tem que enfrentar durante a vida, mais problemas de saúde a gente vai ter também. Então a gente sabe que nós vamos desencarnar,
nossos filhos vão desencarnar, nossos pais, mães, maridos. Todos nós temos essa única certeza. E a gente não se prepara para isso, aí vem a perda, aí trava tudo. Então é importante a gente entender que é um processo natural. E que quando foge do natural, que é a rigidez, a gente traz problemas para o corpo. Quem não sente gratidão e alegria pelas coisas simples, que tanto as outras pessoas quanto a natureza lhe proporcionam, não reconhece os favores e gentilezas que lhe dedicam e não percebe a grandiosidade de cada gesto, por menor que seja. Olha que lição! A gente precisa ser grato? Com certeza. A gente tem tudo o que a gente precisa nessa encarnação e não precisa querer o que o outro tem. Nós temos todas as ferramentas, nós temos o corpo físico que a gente precisa, nós temos as doenças que a gente precisa para quebrar o orgulho, né? Para nos tornarmos humildes. Então tudo tem um porquê, nada é por acaso. Nada que acontece na vida da gente é castigo, né? Tudo tem uma lição. Portanto, quanto mais você for compreensivo e flexível com as atitudes alheias, melhores e mais livres serão as suas articulações. Até aqui alguma dúvida? Então, articule-se com sabedoria. Sem articular muito também para não se tornar um excesso. Resolvendo os problemas da coluna. Antes de mais nada, comece organizando sua residência. Olha que também que dica legal. Porque quando a gente não está bem emocionalmente, o nosso interno não está legal, isso se reflete no exterior. Se a gente é muito desorganizado, a gente não consegue planejar as coisas direito, a gente não consegue otimizar o nosso tempo. Quem é dona de casa sabe, se não tiver planejamento de levantar naquele horário, de pôr a roupa para lavar, de fazer a comida na hora certa, a gente não sabe que é difícil? Vai consertar a estrutura, né, bom? Então, olha como o nosso emocional se reflete no nosso exterior. Não só no nosso corpo, como nas nossas atitudes, no nosso lar. Então, se a gente visitar, olha que legal, ele já sabe. Se for na casa do vizinho e tiver tudo bagunçado, sabe que internamente está daquele jeito, né? 5S. 5S, lá em casa a gente está implantando 5S. Alguém conhece essa ferramenta? Não. É uma ferramenta de qualidade que são 5 sensos que os japoneses desenvolveram para reconstruir Hiroshima e Nagasaki na época da guerra, né, que foi bombardeado, exterminaram o país, e aí eles utilizaram essa ferramenta que chama 5S, né, que é disciplina, limpeza, saúde, organização e os universitários, e mais um, que é segredo. Não, disciplina, já falei. Então, é interessante, porque dá para fazer dentro de casa, dá para fazer no guarda-roupa. Quando eu quero arrumar meu guarda-roupa, eu falo, vou fazer um 5S no guarda-roupa. Desço tudo, só vou guardando o que eu uso. Então, é importante você sentir-se bem onde mora. Saiba que as condições em que sua casa se encontra são reflexo das condições do seu estado de espírito. Faça uma limpeza geral em seu guarda-roupa, desfaça-se das coisas velhas e sem uso para você. Então, quando a gente limpa uma área, vem o novo. Né? Então, emocionalmente falando também, como o Júnior disse, a gente, para se tornar um vaso, né, novo, a gente precisa esvaziar primeiro dos hábitos velhos. Então, assim, não usou, doa, joga fora. Né? Quando tem muita amor, Oi? Quando tem muito amor naquele trem todo que não dá, não vem. Pois é, apego. Explica aí. Apego. De um idêntico não dá, não vem. É apego, né? A gente precisa se desapegar dos bens materiais porque eles são passageiros. Nós somos passageiros aqui. A nossa verdadeira vida é espiritual.
Aqui a gente vive uma média de 70, 80 anos, aumentou um pouquinho, né, a expectativa de vida. Então desapega. Aí talvez o senhor desapegando, sabe o que acontece? O senhor vai passar para outras pessoas que às vezes necessitam. Entendeu? Mas eu não tenho estresse, não. Uma coisa que o senhor tem bastante, eu tenho um negócio de o senhor se apega. Então aí o senhor dando para alguém doando, o senhor está desapegando, então você não é uma pessoa que tem necessidade. Aí tá vendo como é legal a palestra de conscientização? Agora ó, a avó vai vir dar palestra junto comigo, todo mundo vai cuidar um do outro. Fala, ó, liberta isso aí, ó, desapega. Doa o que é velho, usa mais. Limpa a gaveta de papel. Quando a gente começa a limpar papel, não, né? É uma graça, enche um saco. Reformule seus objetivos sem medo e pergunte-se: o que eu gosto mais de fazer? A gente precisa, gente, se autoconhecer. Se eu vivo uma vida sem método, sem saber o que eu quero, sem me planejar, a vida vai me levando. Isso não é tão bom assim. Nós somos donos, senhores do nosso destino. É esse tipo de vida que quero levar, que reclamar a gente sabe. Agora, isso aqui, essas perguntas é para identificar, não é para reclamar. Não é para ser resmungão. É para identificar se a minha vida hoje está me satisfazendo enquanto ser humano, enquanto pessoa. Então, é uma pergunta interessante. O que vou sentir se tomar uma decisão no amor? Quantas pessoas deixam de tomar decisões por medo? Aí dá o quê? O medo traz o quê? Desvio na coluna. As situações que a gente não sustenta mais dão o quê? Dores, depressão. Para onde eu irei e o que farei depois das minhas decisões? Então, assim, não é simplesmente deixar a vida levar. A gente precisa estar nas rédeas da situação. Nós somos responsáveis e não podemos atribuir ao outro a responsabilidade que é nossa. Assim como nós que viemos aqui buscar cura na casa, nós não podemos depositar na mão dos médiuns e da espiritualidade 100% da responsabilidade. É um trabalho em equipe. Costumamos assumir tarefas dos outros e com isso nossas costas ficam sobrecarregadas. Tentar se apoiar em velhos pensamentos provoca desvio de vértebras e pensamentos travados travam a coluna. A gente, quando assume a tarefa do outro, tem alguns aspectos, né? Ou a gente acha que precisa fazer pelo outro, aquela síndrome do eu tenho que, né? Eu quero ajudar, abraço o mundo. Não é assim. Primeiro, nós precisamos amar a nós primeiro antes de amar o próximo. Nós não temos que amar o próximo como a nós mesmos? Sim. E a gente se ama. Né? Mas a gente precisa se amar cuidando do nosso corpo. Silvia Brito. É muito assunto, vou começar a falar tempo. Tristeza e depressão faz a pessoa se fechar para o mundo, causando hipercifose, a famosa corcunda. Hipercifose é aquela curvatura para fora e fica aqui na cervical. Aí a pessoa anda assim. Isso é tristeza profunda e depressão. Então, olhem para dentro de si, procurem a causa dessa tristeza e manda embora. Se aconteceu ontem, ontem é passado já. Olha para frente. Né? Como o Chico falava, se nós não podemos voltar atrás e fazer um passado, como que é esse nome? Um começo, não podemos voltar atrás, fazer um novo começo, mas podemos começar agora e fazer um novo fim. Né? Isso que é o maior pensamento otimista desse. A maioria das pessoas não percebem as mudanças na postura de acordo com a mudança do emocional. Com o tempo, vão sentindo dores nas costas sem saber por quê. Então, quando a gente vê, a gente já está com a dor.
né? Ela vem devagarinho, a gente nem percebe onde iniciou. Por isso que é importante a gente tanto conhecer o nosso corpo, se autoconhecer emocionalmente, para a gente identificar rapidinho quando a gente entra em desequilíbrio. Porque nós entramos em desequilíbrio o tempo todo. Nós somos melindrosos, nós somos orgulhosos, né? Quando alguém não faz do jeito que a gente quer, a gente já espana. Então, se a gente se alterar emocionalmente, quem vai sentir isso? É meu marido? É o meu corpo. Ele até sente de tabela, mas o meu corpo vai sofrer as maiores consequências. Seja qual for o tipo de decisão que você deva tomar, procure ser objetivo e corajoso. Não é jogar sujeira embaixo do tapete. Levanta o tapete, olha lá, tem 500 problemas para resolver? Não vamos resolver tudo de uma vez, mas pega um de cada vez. O que é mais urgente? O que pode esperar mais um pouquinho? O que depende só de mim? Depende só de mim, eu vou lá e faço, executo. Depende de outras pessoas também. O que a gente tem que fazer quando depende dos outros? Fazer a nossa parte e esperar que o outro, no tempo dele, faça dele também. Nós precisamos aprender a ser pacientes, tolerantes e amar o próximo como? Mude de vida e acabe com essa guerra interna de se achar responsável pela vida das pessoas que convivem com você. Tenha também o aspecto da pessoa querer carregar tudo nas costas para ter do que reclamar. Vocês já viram isso? Né? A pessoa, eu faço, eu aconteço, para reclamar no final do dia. Como a gente é bom em tudo, né? É preciso fazer uma análise de como você vê e se comporta diante da vida. Todo o peso do corpo e, por extensão do mundo, é sustentado pela coluna. Se você aguenta um fardo extra com uma responsabilidade que não deveria ser sua, é a coluna que sofre. Então, gente, ninguém dá o que não tem. Se você não tem estrutura emocional para arcar com o problema do outro, primeiro, ajude você. Procure ajuda. Quando a gente não dá conta do recado, a gente busca, terceiriza, né, a explicação. Então, assim, a gente tem que se apoiar, tem que buscar conhecimento, tem que se conhecer para identificar quando alguma coisa não está bem, para consertar rapidinho e não ficar remontando encarnações, tendo que voltar com o mesmo problema. Né? Quando nossas crenças são abaladas, esse sistema de sustentação do corpo enfraquece. Para encarar a vida de frente e olhar para cima, o primeiro passo é endireitar a coluna. Então não adianta baixar a cabeça, não adianta reclamar do leite derramado. Não vai voltar atrás. Mas vamos fazer diferente? Pensamentos positivos revertem as situações ruins? Sim. Ao resgatar sua autoestima e adotar pensamentos positivos e otimistas, você estará criando condições para que seu organismo reaja de forma mais rápida e favorável ao tratamento. Então, digamos que eu tenho um diagnóstico de uma doença grave e me entregue. O que vai acontecer comigo rapidinho? Vai agravar o estado e de repente até morrer. Agora, se a gente tem uma atitude otimista, até porque nós somos responsáveis por tudo que acontece com o nosso corpo, a gente pega e fala, opa, se está doendo o meu calo é porque eu atraí esse calo aqui. O que eu fiz? Qual foi a minha atitude interna, o meu comportamento, a minha forma de pensar que me trouxe esse problema? Quem vai resolver para mim? Eu mesma. Além de ajudar na recuperação mais rápida, você estará prevenindo o aparecimento de doenças futuras e construindo uma vida mais alegre e próspera. Eu tive a minha mãe tinha uma tia, que eu chamava de tia também, ela tinha câncer em vários lugares, né? Deu metástase. A minha tia pulava corda, brincava, passeava, era alegre, cantava, pulava mais do que a gente que era criança. Era um exemplo de vida, conviveu muito bem, não morreu de câncer. Então, assim, ela tinha um
bom humor, levava aquilo tão naturalmente, não se colocava na posição de vítima, e isso ajudou a prolongar a existência dela. Né? É um mérito. Ao sentir dores, consulte um especialista. Não abandone a medicina. Porque quando está doendo, é porque já somatizou. E se somatizou no físico, a gente precisa procurar a ajuda do médico. Porém, não deixa de consultar a sua consciência. Porque o médico ele vai tratar sintomas. E quando a gente põe a mão na consciência, o que a gente trata? A gente busca a causa. Então a doença não existe. Saúde é o estado normal das pessoas. Doença é apenas uma nuvem de mau tempo dentro de sua cabeça que perdura enquanto perdurar sua mágoa, seu ódio, seu medo. Então, gente, fica aí para reflexão. Espero ter sido clara. Muito obrigada. E o seu Nelson vai falar.